Para você ver, exibe reportagens especiais apresentadas no seu jornal na TVT. Hoje falamos sobre a saúde das nossas águas. Quais os problemas nos rios, no mar, nas represas? Será que a situação pode ficar pior do que está? Uma selva concretada sobre centenas de rios. Assim é a cidade de São Paulo, onde cerca de 3.500 quilômetros de cursos d'água correm canalizados por baixo do asfalto. No verão, época que mais chove na cidade, esses rios voltam à superfície, destruindo o que tiver pela frente. Quando chegam as águas furiosas de janeiro, fevereiro e as de março, fechando o verão, aí sim eles se tornam visíveis, porque transbordam e alagam as ruas. São os 3.500 quilômetros de cursos d'água que correm na cidade de São Paulo. Em tempos de estiagem, muitos deles ficam fora da nossa vista. Estão canalizados e cobertos por asfalto e concreto. José Bueno e Luiz de Campos Júnior querem redescobrir estas águas. Organizam expedições para os paulistanos aprenderem a sentir e valorizar o que está escondido. É a iniciativa Rios e Ruas. As pessoas começam a sentir. Eu falo sentir que a temperatura na área de nascença é diferente, é mais baixa. Sentir a declividade de uma rua, que ela obedece à declividade de um rio. Então a gente está falando em resgatar o sentir, resgatar a relação do corpo com a cidade. Ninguém conserva aquilo que não sabe que não existe. Se esses rios estivessem abertos, ela ia ver imediatamente, porque vai para o bueiro, vai para a galeria de água pluvial e já vai para o córrego. Então ela ia ver a sujeira ali. Quem passa apressado pelo chamado espigão da Paulista, em geral não sabe, mas a avenida faz parte de um corredor que vai da Lapa até o Jabaquara e divide a cidade em duas, quando se fala em bacias hidrográficas. A bacia para o lado de lá é a bacia do Pinheiros. Toda a água ali é drenada em direção ao Rio Pinheiros. E do lado de cá, ela é drenada primeiro para o Tamanduateí e depois Tietê. A gente tem a nascente de diversos rios nascendo tanto para um lado quanto para o outro desse alto, né? Para encontrar uma nascente, foi só dar alguns passos. Preste atenção na água saindo desta tubulação. Não é esgoto, é água limpa que brota do lençol freático, um tipo de reservatório de águas subterrâneas. Essa cena que a gente tem aqui é como o rio ele é roubado da cidade. Aqui ele é capturado por uma galeria e você não vai mais encontrar esse rio no caminho. Ou seja, esse é um momento dramático assim, onde escondem as águas de São Paulo. Esta é a água que forma o córrego Caaguaçu ou Boa Vista, que depois deságua no Rio Pinheiros. Esse é o meu Rio Pinheiros. Seguindo por cima do asfalto o curso das águas aprisionadas nas galerias pluviais, chegamos a este grande terreno onde estão sendo construídos 3 prédios de alto padrão com 30 andares cada e vagas para 650 automóveis. Uma obra que revolta os ambientalistas e moradores do bairro. Você tem impermeabilização de áreas. Você vê um terreno desse tamanho. Ele cumpre uma função de a água penetrar no solo. Tudo isso agrava o problema da enchente que acontece na 23 de maio. O engenheiro Ricardo Fraga lidera a campanha O Outro Lado do Muro contra a obra por violar o Código Florestal. E por isso está sendo processado pela construtora e proibido de se aproximar a menos de 1 quilômetro da obra. O que eles alegam é que eu luto pelo que é incompreensível o meu tipo de luta, né? E que, na verdade, a gente está inventando que passa um rio na área do terreno, então que seria uma mentira minha e que estaria incitando a população, né? Poucos metros adiante da obra, as águas ganham o direito de provar que o córrego existe sim. Aqui nessa ruazinha existem 2 respiros por onde dá para a gente ver passarem as águas do córrego Caaguaçu, Boa Vista. Como esse é o trajeto original do rio, quando chove muito, a água transborda e alaga toda essa rua aqui, como avisa aquela placa que está ali na parede, para os proprietários retirarem os veículos daqui em dia de fortes chuvas. Quando os córregos são canalizados e cobertos com asfalto e concreto, e a vegetação é substituída por construções, surgem 2 problemas. O primeiro é que a água não tem como ser absorvida. O segundo é o aquecimento do ar. Isso gera tempestades. As tempestades são profundas e produzem
ventos fortes, granizo, muita chuva localmente, e a água, quando chega na superfície, não tem para onde filtrar. O professor lembra que a temperatura média na cidade de São Paulo subiu 2 graus nos últimos 80 anos, enquanto o aquecimento global no mesmo período foi de 0,5 grau. E adverte, se a cidade continuar crescendo para as periferias e impermeabilizando o solo, mais pessoas vão sofrer as consequências das fortes chuvas. Com as inundações, com as descargas atmosféricas, com granizo, ventos rajados de vento, queda de árvores, que resultam em problemas e perdas. Em particular, a mais grave é perda de vida humana e perda econômica. O impressionante é que mesmo diante de tanto conhecimento e tanta tecnologia, o homem continua destruindo o planeta. E mais impressionante ainda é o engenheiro Ricardo Fraga Oliveira ser obrigado a se calar por denunciar crimes ambientais. Para você ver. E o rio Tietê? Será que tem jeito? São 1.100 quilômetros que cortam o estado de São Paulo. Desde os anos 70, o rio recebe o esgoto da região metropolitana de São Paulo. Os projetos de despoluição existem, mas o que vemos até hoje é que o rio Tietê está longe de ser recuperado. O rio é feio, sujo e cheira mal. Isso qualquer um pode dizer. O que nem todos dizem ou pensam é no porquê dele estar assim. Há mais de 40 anos, o rio Tietê tem recebido o esgoto de toda a região metropolitana de São Paulo. A região metropolitana de São Paulo, os seus córregos, os seus rios, não são rios. Por quê? Porque eles são, na realidade, canais de esgoto a céu aberto. Se ele fosse um rio normal, ele teria uma vazão de 10 a 15 metros cúbicos por segundo. E ele recebe hoje 50 metros cúbicos por segundo de esgoto sem tratamento. São Paulo se construiu nas margens do Tietê. A água cristalina que nasce em Salesópolis segue um rumo tortuoso. Ao contrário da maioria dos rios que surge no interior e corre para o mar, o rio Tietê nasce próximo da Serra do Mar, mas corre para o interior do estado, cortando toda a região metropolitana de São Paulo. Foi nos anos 1960 que o esgoto começou a transformar o Tietê. Nessa mesma época, as marginais foram construídas beirando o rio e afastaram a população do canal. Era o primeiro sinal da repulsa que o paulistano sente pelo Tietê. A partir de 73 foi criada a Sabesp, que foi para dar uma mudança nesse sistema de abastecimento de água e de esgotos. Só que as estações de tratamento de esgoto não foram lembradas. A Sabesp foi fazendo rede e jogando nos córregos mais próximos. Isso desde aquela época e ocorre até hoje. Incorporado à estética urbana, o rio Tietê foi esquecido. Até que em 1990, a Rádio Eldorado iniciou uma campanha pedindo a despoluição do rio. Um abaixo-assinado recolheu 1,5 milhão de assinaturas. A população abriu os olhos para o problema do Tietê. Então não foi o governo que se resolveu tratar os esgotos, não. Foi a população que, de certa forma, fez isso. Daí nasceu um negócio que chama-se Projeto Tietê. Mais de 2,5 bilhões de dólares foram investidos no Projeto Tietê, um dos maiores programas de saneamento ambiental do Brasil. O objetivo é coletar e tratar o esgoto de cerca de 18 milhões de pessoas. Desde 1992, o governo do estado construiu 5 estações de tratamento de esgoto. Hoje, 84% do esgoto de São Paulo é recolhido e 70% é tratado. A meta até 2015 é tratar 84%. Júlio contesta essas informações. Segundo ele, a região metropolitana produz todos os dias cerca de 50 mil litros de esgoto por segundo. As 5 estações só têm capacidade de tratar 18 mil litros por segundo. Medir os números é fácil. Agora, ele não pode dizer que tratam mais de 18 porque não existem essas estações. Ele fala o número, é 80%, o cara acha, mas que legal e tal. Poxa, você trata 80%, e por que o rio está tão bonitinho assim? A Sabesp afirma que até 2020 haverá a universalização do saneamento e o fim do mau cheiro das águas.
Que eu acho que essas alturas era para estar os caras pintados na rua, fazendo greve, sei lá o quê, como fez a Rádio Eldorado há 22 anos atrás. Mas não tem ninguém reclamando. Esse é um problema sério da nossa comunidade, porque ninguém está preocupado com esse tipo de problema. A nossa situação sanitária é muito triste, viu? Nós tentamos uma entrevista, pedimos informação ou uma nota da Sabesp sobre o índice de tratamento do esgoto que chega ao Rio Tietê, mas a questão não foi explicada. A Sabesp continua afirmando que trata 70% do esgoto despejado no rio. Para você ver. Depois do intervalo, vamos conhecer a situação do mar em Santos e saber o que pode ser feito pelo futuro das águas do nosso planeta. Até já!